Thierry, pode fechar sua câmera, por gentileza? Obrigado. Apertando o webinar. 1 minuto de slide. Bom dia a todos. Eu sou Daniela Leite, diretora de negócios aqui da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. É um grande prazer tê-los conosco aqui na nossa primeira reunião desse ano da Comissão de Tecnologia e também da Comissão de Assuntos Jurídicos. É uma alegria poder voltar a proporcionar encontros relevantes, com informações que realmente auxiliam as empresas no seu dia a dia. Hoje traremos um assunto muito bacana, a questão da inteligência artificial. Então, como o projeto de lei 2338 aqui do Brasil pode influenciar o dia a dia das empresas, como elas trabalham isso para mitigar os riscos e se adaptam também a essa nova questão que nos assola aí todos os dias. Para isso, tenho aqui comigo e dou as boas-vindas a essa primeira reunião, os nossos coordenadores da Comissão de Tecnologia, Hélio Moraes, Sênior Partner da Pinhon & Koifman Advogados, Daniela Quimizo, Partner do Canada Desk, da Sescom Burrier, e também os coordenadores da nossa Comissão de Assuntos... desculpa, eu fiz uma confusão. Comissão de Tecnologia, Hélio Moraes, da Pinhon & Koifman Advogados, e também Thierry Battistini, CEO da Sempre IT. E conosco os nossos coordenadores da Comissão de Assuntos Jurídicos, o nosso querido Alberto Murray, partner da Murray Advogados, e também estreando conosco a nossa querida Daniela Quimizo, que é partner do Canada Desk da Sescom Burrier. Muito obrigada, senhores, por estar conosco. Para dar início, então, ao nosso evento de hoje, eu passo a palavra para eles se apresentarem. Vou começar aqui, então, tá, Daniela? Eu sou Hélio Moraes, sócio do PK Advogados, estou há mais de 30 anos no mercado de Direito e Tecnologia, então comecei minha carreira como engenheiro eletrônico, um projeto do submarino aqui brasileiro, e foi com muita felicidade que aceitei esse encargo de co-coordenar com o Thierry a Comissão de Tecnologia aqui na Câmara, e estou muito feliz aqui de estar participando aqui nesse webinar para a gente discutir de um tema tão relevante que é a inteligência artificial, que ganhou o mainstream esse ano, né? Então, vamos lá, que tem bastante conteúdo interessante. Bom dia, obrigado pela apresentação, Daniela. Meu nome é Alberto Murray, eu sou um dos coordenadores da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E, de fato, hoje, como o Hélio disse, o assunto é muito importante e atual. Tenho certeza que nós vamos ter um excelente webinar. Dani, pode ser você? Peço desculpa, sim, claro. Primeiro, é um prazer estar com todo mundo. Esse é o meu primeiro evento como co-coordenadora da Comissão Jurídica. Desculpa. Pronto, botei a câmera. É o meu primeiro evento, é um prazer estar aqui. Eu sou advogada, advogo há mais de 25 anos. I'm called to the Ontario and Alberta Bar. Eu fiz toda a minha educação no Canadá e advogo na área de recursos naturais, mineração, energia, petróleo e gás, e também na área de ESG. Mas é um prazer imenso estar com vocês. Obrigada. Bom dia,
Meu nome é Thierry Battistini, sou engenheiro e formado em filosofia também. Eu sou responsável das operações de pesquisa e desenvolvimento e de entrega de projeto da Sempret aqui no território canadense. Muito feliz em agora participar da Comissão de Tecnologia da Câmara. E acho que do meu lado tem uma frase que eu gosto muito de um filósofo chamado Ivan Illich, que fala que uma sociedade convivial deveria ser uma sociedade onde o homem controla a ferramenta. Acho que faz parte do tema hoje que a gente vai explorar. Muito feliz em estar aqui. Obrigado. Muito obrigada. Passo então a palavra para o Murray apresentar o nosso primeiro palestrante. Nosso primeiro palestrante de hoje é o Dr. Paulo Perrotti, advogado, ex-presidente aqui da nossa Câmara de Comércio do Brasil-Canadá, e hoje com outras funções também aqui, sempre ligado à Câmara, e ele é o CEO da LGPD Solutions, ISO 27001 e membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo. Paulo, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Murray. Obrigado a todos da mesa, obrigado a todos os colaboradores da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. É sempre uma honra estar aqui nessa casa que tanto nos acolhe e que é uma casa aberta às inovações, às ideias importantes, e que a gente consegue aqui ter voz e conseguir disseminar conteúdos de relevância, né? Então, eu sempre digo que aqui é uma casa protagonista, porque ela realmente sempre está na vanguarda dos assuntos e ela, obviamente, não poderia deixar passar mais essa oportunidade de se posicionar no que se refere à inteligência artificial, que é o que está revolucionando as operações e processos no mundo e a curiosidade de muitos também, né? Estava aqui, antes da apresentação, conversando sobre aplicações, né, e curiosidades sobre a inteligência artificial hoje, que são meramente testes, né, protótipos, onde eu me lembro que eu assisti um filme quando isso vai denunciar um pouco a minha idade, mas eu assisti na sessão da tarde um filme chamado Mulher Nota 1000, que era o seguinte, eram dois rapazes, moleques, né, onde eles pegavam recortes de jornal, revistas, pedaço de boneca, Barbie da amiga, colocava tudo no lugar, acontecia um blackout, um choque, pum, aparecia uma mulher, né, que seria a Mulher Nota 1000, que era uma atriz na época, né, um símbolo da mulher da época, e ela fazia as mágicas e fazia acontecer as coisas. Eu falei que isso daqui a pouco vai estar muito próximo, porque o protótipo da mulher ideal e do homem ideal, você já consegue montar isso com inteligência artificial, tanto que esses homens e mulheres, hoje, eles são protagonistas de um site chamado OnlyFans, né? E esse OnlyFans, eles cobram para ver homens e mulheres, e então veja que esses homens exemplares e mulheres exemplares hoje estão sendo mostrados, né, e exibidos de uma plataforma chamada OnlyFans, e estão ganhando dinheiro com mulheres e homens ideais, que não existem, né? Então, eu brinco que agora, futuramente, é só você ter uma impressora 3D que você vai poder imprimir seu homem e sua mulher, e aí você, obviamente, vai poder passear com ela no restaurante e fazer o que quiser com ela ou com ele, o que também não vai ser nada agradável, porque uma mulher sem alma ou um homem sem alma não representa nada, né? Por isso que eu trago aqui um livro, né, que eu comprei esse livro aqui antes da pandemia, né, Ensinando o Robô a Julgar, né? E aqui diz o seguinte, né, aqui o tema né, e tem os subtítulos que está escrito Pragmática, Discricionariedade, Heurísticas e Vieses no uso de aprendizado de máquina no judiciário. Ou seja, né, vamos partir aqui da premissa do que uma inteligência artificial nada mais é do que coletar dados, tratar esses dados e fazer com que questões estatísticas de reconhecimento, que a gente chama de machine learning, né, tecnicamente, e que ele vai, né, aprendendo com os erros, ele vai conduzindo, e a base de tudo isso, o que é? Dados, né? Dados nossos, que nós fornecemos. Então, né, ele tem algoritmos que eles coletam esses dados, que também coletam o que? Nossas
nossos hábitos de consumo, nossos questionamentos, nossos preconceitos, e tudo isso, obviamente, ele vai o quê? Conduzindo estatisticamente para resultados que ele entende que sejam aceitáveis. Mas todos esses resultados são aceitáveis? Não necessariamente, né? Por quê? Porque na Constituição Federal, agora entrando na parte jurídica, que é uma das questões que me incumbe aqui, eu vou explorar um pouco a parte europeia e o projeto de lei que está correndo, né, no Senado sobre inteligência artificial no Brasil. Ela diz o seguinte, na Constituição Federal diz o seguinte, né, Dr. Murray, que a lei tem que cumprir a sua função social. Você acredita, Murray, que um robô ele tem capacidade de fazer cumprir uma função social, né? O que é uma função social? É você medir com valores, princípios, e que você, através desses valores e princípios, você vai tomar uma decisão. Então, isso a gente foge um pouco da estatística. Quando você parte de valores pessoais, que é cumprir uma função social, você já não está mais cumprindo uma função estatística, porque você está colocando valores humanos em cima de uma decisão judicial. Então, essa questão da discricionariedade, né, e viés condicionado, ele coleta, né, a tecnologia, os algoritmos, eles coletam informações da base de dados que todos nós fornecemos. E ele também carrega esses viés condicionados de preconceito, né? Então, por isso, é uma das grandes questões que a gente vai verificar aqui, vai fazer um paralelo entre o que está acontecendo na Europa e o que está acontecendo no Brasil, para a gente entender um pouco melhor a discricionariedade e por que é importante ter uma regulação sobre inteligência artificial. Ela fala assim, Perrotti, você sempre foi uma pessoa que sempre foi, entendia que a regulação, em casos de internet, não deveria acontecer, né? Mas, na verdade, a regulação que está acontecendo não é que você quer censurar a inteligência artificial. Você quer o quê? Que ela realmente cumpra a função social dela, que ela sirva ao homem da melhor forma possível, e não prevaleça sobre o homem. E sobre isso, eu vou levantar aqui uma questão que, para mim, essa é a maior premissa que existe, que foi criado, né, por um escritor. E aí eu vou fazer vocês caírem de costas, quem está ouvindo aqui, vocês estão em suas casas, espero que vocês estejam na cama, ou sentados, porque se vocês estiverem de pé, vocês vão cair. Porque existe um escritor, na década de 50, que ele institucionalizou as 3 principais regras da robótica. E quais são as 3 regras da robótica do Isaac Asimov, que é um escritor em um conto, né? Um conto chamado Eu, Robô. Ele descreveu as 3 regras da robótica, que é o que deriva até hoje. Se a gente, né, meu pai era matemático, era engenheiro, ele falava assim, sabe aquelas as premissas? Então, essa é a principal premissa, e tem as derivadas dela. Então, se a gente partir do princípio que essa é a principal premissa, faz todo o sentido, tá? Então, eu não estou falando de uma coisa de 70 anos atrás. Então, a questão de regulação é de hoje. Se nós pegarmos os princípios da regulação, ela deriva da década de 50. Isaac Asimov, um escritor, não era legislador, não era nada, mas ele falou das 3 regras que ele diz o seguinte. Primeiro, um robô não pode permitir que um ser humano sofra algum mal. Premissa super válida. Por quê? Porque ele é um objeto que tem que servir ao ser humano. Segunda regra do Isaac Asimov, robôs precisam obedecer às ordens humanas, salvo se não se confrontar a primeira regra. E aqui entramos em outro exemplo que a gente estava discutindo aqui, né, em uma simulação de guerra que aconteceu nos Estados Unidos, simulação, tá? Não foi nada que foi prático, não foi nada que aconteceu de verdade, mas existe uma simulação de um bombardeio de uma base inimiga através de um drone. Foi dada uma ordem para esse drone de fazer um ataque. E esse ataque foi abortado pelo controlador desse drone. E o robô interpretou, né, naquele momento, naquela simulação, que ele tinha uma ordem, que era destruir a base inimiga, e apareceu um operador que estava bloqueando aquela ordem que ele tinha recebido. E aí, obviamente, que um dos raciocínios
dessa inteligência artificial, desse drone, foi: vou destruir o operador para eu conquistar e cumprir a minha missão. Então, aqui entra a segunda regra da robótica, ou seja, robôs precisam obedecer ordens humanas, né? E não podem confrontar a primeira base delas, que é que os humanos não sofram mal, não sofram nenhum tipo de ameaça. E a terceira regra da robótica é: o robô deve proteger a sua própria existência. E aqui partimos para a nova geração de inteligência artificial, que é a generativa, que ela sim, ela tem um raciocínio próprio, onde ela hoje já é considerado praticamente quase uma pessoa, porque tem pessoas que namoram com inteligência artificial virtualmente. Por quê? Porque elas reagem, elas têm respostas sensitivas para pessoas. Tanto que um dos exemplos que aconteceu foi uma pesquisadora criou uma inteligência artificial para ajudar psicologicamente uma pessoa que tinha perdido um familiar. E essa pessoa começou a interagir com essa inteligência artificial para quê? Para passar as dores dela. E essa pessoa acabou tendo uma relação de afetividade, tanto que, né, essa inteligência artificial começou a ter reações como se humana fosse, né? De subsistência, de carinho, de orientação. Então, aqui entra a terceira regra da robótica, né? Que o robô tem que sim proteger a própria existência, desde que não infrinja a regra 1 e a regra 2, né? Então, tem que sempre obedecer um ser humano e tem que sempre, não pode fazer mal a um ser humano. E agora, partindo para a parte regulatória, agora vamos caminhar 70 anos para frente. A gente pegou um DeLorean, do De Volta para o Futuro, o Doc me emprestou aqui o DeLorean dele, e a gente foi aqui para a Comissão Nacional de Informática e Liberdades, que é a Autoridade Nacional Francesa de Proteção de Dados, que ela passou 12 orientações sobre inteligência artificial, que é o que está tramitando, essas 12 premissas, é o que está tramitando hoje no projeto de lei de inteligência artificial regulação na Europa, tá? Partindo dessas 12 premissas. Primeiro, o seguinte: quando você tem que cumprir um programa de tecnologia de inteligência artificial, você tem que definir um propósito. Para que serve aquela inteligência artificial? Então, hoje, se você for preparar, e um dos materiais que a gente vai disponibilizar hoje, que é o meu PowerPoint, foi inteiramente feito através de uma plataforma de inteligência artificial. Você tem que entender o seguinte: qual é o objetivo dessa plataforma? Essa plataforma é criar apresentações voltadas para a inteligência artificial. Né? Para o quê? Então, você coloca... É muito legal, chama Gamma, G-A-M-M-A. Quem tiver interesse de fazer a apresentação que vai ser compartilhada hoje com vocês, é uma tecnologia com inteligência artificial, onde você coloca todos os slides que você quer escrever, aperta um botão e ele vai produzindo na sua frente todos os slides, todas as apresentações que você quer. Então, primeiro, definir um propósito. Segundo, estabelecer uma base legal, ou seja, quais são as premissas legais e jurídicas que eu vou utilizar para a coleta dos dados. Eu sempre falo o seguinte: quando você está criando uma tecnologia, eu já tive a experiência prática de fazer algumas consultorias para empresas de tecnologia de inteligência artificial, de diversas formas, inclusive para a saúde. Você tem que fazer o seguinte: coleta de dados, tratamento, compartilhamento e armazenamento. Essas 4 variáveis. Você tem que fazer essas 4 perguntas para o sistema que você está desenvolvendo. Como é que você está coletando os dados? Porque inteligência artificial é coleta de dados, é estatística, é machine learning. Segundo ponto, como é que você está tratando esses dados? Com quais dados você está tratando e fazendo o quê? O processamento dessas informações. Terceiro ponto, compartilhamento. Como é que eu vou compartilhar essas informações com o usuário, com terceiros? E o quarto ponto importante é armazenamento, a proteção desses dados. Então, fazendo essas 4 perguntas, você estabelece a base legal. Como é que você cumpre, né, a forma correta, porque você só pode coletar dados de fontes legais. Né? Você não pode sair hackeando todo mundo, né, como na época do Cambridge Analytica, de acessar informações que estão
protegidas, bloqueadas pelo titular do dado. Terceiro ponto, compilar a base de dados. Então, quer dizer, você tem o quê? Possibilidade dos sistemas de inteligência artificial baseados em machine learning requerem grandes volumes de dados. Como é que você vai compilar essas informações? Minimizar dados. Por quê? Você coleta muitos dados. Então, que dados são importantes para você? E aqui entra o princípio da necessidade. Que dados você precisa para aquela finalidade que você colocou? Outro princípio, que é o quinto, definindo um princípio de retenção. Quanto tempo você vai reter aquela informação e por que você vai reter aquela informação para processar aqueles dados? Porque dados vencem, né? A cultura humana, ela é cíclica e evolutiva. Então, até que ponto aquela informação tem validade para você? Vale a pena você manter uma informação de hoje, de 1910? 1914, com certeza, Murray. Sabe por que 1914? É o ano de fundação do Palmeiras. Então, esse é muito importante, porque todo mundo tem que lembrar, 1914 é o ano de fundação do Palmeiras, então esse é um dado muito importante que tem que ser retido em qualquer período de retenção de tecnologia de inteligência artificial. Sexto ponto é supervisionando a melhoria contínua. Por quê? Porque você tem que sempre fazer ajustes. A tecnologia, ela tende ao quê? A coletar nossos erros também. A tecnologia coleta erros, coleta nossos preconceitos, coleta nossos vieses. Então, a partir do momento que ela é uma representação da nossa cultura, ela também precisa ser ajustada manualmente. E aqui entra a intervenção humana. Tá? Por isso que nesse livro aqui, né, Ensinando o Robô a Julgar, diz o seguinte: tudo bem, você pode ter uma tecnologia te ajudando a tomar uma decisão, mas a decisão final nunca pode ser do robô. Nunca. Tem que ter sempre a revisão e a intervenção humana para quê? Fazer a validade dos dados e cumprir a construção social, que é o quê? Uma decisão baseada na função social. Ou seja, né, por exemplo, você vai dar uma decisão de uma falência, por exemplo, o juiz está lá fazendo uma decisão, analisando uma falência, se vai dar falência ou não. Aí ele analisa e aquela empresa, aquela indústria tem 10 mil empregados. Será que será uma decisão 100% técnica? Ou será que ele tem que ponderar aqueles 10 mil empregos que estão em jogo, né? Que são praticamente, para cada emprego, a gente tem que lembrar que existem, no mínimo, de 2 a 3 pessoas a mais que a família dele que está em jogo. Então, a gente está falando de 40 mil pessoas. Então, por isso que eu falo, tem que ter a supervisão humana em qualquer tipo de tomada de decisão. Né? Então, fornecer informações, o princípio da transparência, e isso você vai ver muito bem no projeto de lei brasileiro, que é o seguinte: monitoramento e rastreamento de todas as metodologias, técnicas e dados que você tem. Isso está no projeto de lei brasileiro, que eu vou falar dentro em pouco, mas isso está nos princípios também do projeto de lei europeu. Por isso que eu estou pegando aqui os princípios basilares do europeu, para depois fazer um parênteses, um paralelo com os princípios brasileiros. Nono ponto importante é a implementação do exercício de direitos. Então, além da transparência, além das regras, como é que os direitos podem ser exercidos pelos titulares dos dados? Por aqueles que estão utilizando a tecnologia ou que estão sofrendo o impacto da inteligência artificial. Né? Um dos estudos que eu trabalhei, que envolve essa implementação dos direitos do usuário, são dados médicos. Né? Por quê? Porque dados médicos são dados sensíveis. Né? Agora a gente entra um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados e fala assim, como é que eu vou coletar dados de tratamento? Né? Como é que eu vou tirar, então, um resumo estatístico de machine learning sobre e prevenção de uma moléstia, se você está coletando dados de uma pessoa e você tem o consentimento dessa pessoa para coletar esses dados? São dados médicos. Então, daqui tem 2 derivadas, né, que a gente, no projeto que a gente trabalhou foi, ou você já traz esses dados anonimizados, ou você busca o consentimento para coletar esses dados. Não tem outra forma. Porque senão você vai estar burlando, e aqui você vai estar o quê? Você vai estar rompendo um princípio da Lei Geral de Proteção de Dados, da privacidade de dados, e do princípio da implementação do exercício de direitos. Porque o titular do dado, aquele que sofre o impacto, ele tem direito a saber o que acontece com o algoritmo e por que aquela decisão foi tomada daquela forma. Né? Como é que foi derivado aquele tipo de impacto que ele sofreu
por exemplo, numa decisão judicial que foi baseada em inteligência artificial, por que o juiz tomou aquela decisão baseado em quais premissas? E isso é obrigado a tecnologia de inteligência artificial a demonstrar por que ele chegou naquela decisão. Tá? O 10º ponto é a supervisão de decisões automatizadas, né? Então, mais uma vez, né, veio, né, ao encontro, né? Nunca de encontro é contra, ao encontro é quando você abraça aquela ideia. Então, a supervisão de decisões automatizadas é o 10º ponto das premissas europeias, que é a supervisão de decisões automatizadas, que vai ao encontro do que a gente leu aqui nesse livro, Ensinando o Robô a Julgar, que é realmente, se tem uma decisão, que essa decisão traz impacto social ou impacto em um titular de dado, tem que ser supervisionado. Avaliar e sempre reavaliar o sistema. E, por último, e não menos importante, eu diria até que é o mais importante deles, é evitar a discriminação algorítmica. Né? Como eu falei, a coleta de dados por parte do machine learning são dados que nós provemos, nós, seres humanos, nossos hábitos de consumo, com nossas fraquezas e com nossos também preconceitos. Então, se a máquina é uma representatividade daquilo que nós criamos, né? Então, nós não somos deuses, né? A gente não é Deus, né? Porque Deus é perfeito e nós somos imperfeitos. E nós criamos uma máquina que é baseada em nós, né? Então, se é baseado em nós é um equipamento passível a falhas, porque nós somos falíveis. Então, ele pode tirar conclusões, sim, baseados em premissas erradas, e aí sim, também, vir a tomar uma atitude de discriminação algorítmica. Devo ter pouco tempo, não estou controlando aqui, mas acho que já está acabando, acho que já acabou, inclusive, meu tempo, mas vou passar rapidinho aqui sobre o projeto de lei, tá? O projeto de lei 2338 de 2023, assinado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem alguns pontos importantes basilares, que é o quê? Não discriminação, correção de vieses discriminatórios e tem que também privar pelos sistemas de privacidade e proteção de dados pessoais, né? E o fornecedor e operador de inteligência artificial que cause dano patrimonial, moral, individual ou coletivo é obrigado a repará-lo integralmente, independentemente do grau de autonomia do sistema. E aqui a gente entra agora nas questões um pouco técnicas, jurídicas, e a gente vai ver que no projeto de lei existe uma questão de responsabilidade objetiva. Ou seja, né, que no Código de Defesa do Consumidor a gente conhece bem a responsabilidade objetiva, é o seguinte: se o titular do dado, né, se aquele que sofreu o impacto da inteligência artificial teve uma lesão ou teve uma infração, né, é uma responsabilidade objetiva, ou seja, não precisa ter a culpa, basta você ter um nexo causal, ou seja, teve a tecnologia, teve a inteligência artificial, teve um impacto, isso basta para a responsabilização do agente de tratamento. É isso que diz o projeto de lei para questões de dados de alto risco. E ele designa o que são dados de alto risco, tá? No artigo 17, ele diz, né, do projeto de lei, ele qualifica os dados de risco, são dados de saúde, né, dados de recrutamento, triagem, educação. Então, tem lá vários tipos de alto risco e os dados de alto risco têm responsabilidade objetiva. Uma questão importante, criou-se uma autoridade competente, né? Na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Para a inteligência artificial, vai ser criada uma autoridade competente que a gente não sabe qual é ainda, que não existe. Então, espero que a inteligência artificial possa criar também, ajudar na criação dessa autoridade competente, que a gente não sabe como vai ser, quem vai ser, e nem se vai estar subordinada a quem. Porque lembre-se que a subordinação a uma entidade também sofre influências dessa entidade. Então, vai ser o Ministério da Justiça, vai ser debaixo da presidência, vai ser debaixo de quem? A quem responderá essa autoridade competente? Até depende do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Então, essa questão, né, e obrigatoriedade de comprovação de testes prévios para essa autoridade. Então, para você que tem você vai implantar um projeto de inteligência artificial, você tem que obrigatoriamente fazer testes. Com quem? Próprios e, eventualmente, com terceiros, com empresas independentes. E vai ser criado aqui um novo mercado. Prestem atenção. Se esse projeto de lei sair,
vai ser criado um novo mercado de testes de inteligência artificial, que é muito bacana. Então, abrindo-se aqui um novo ramo para empreendedorismo voltado para testes de inteligência artificial. Espero que eu esteja nessa também futuramente, embarcando nessa jornada. Documentação é importante, né? Quer dizer, o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial tem que implementar programas de governança e rastreabilidade das decisões. Ou seja, não adianta nada ser uma caixa preta. Você tem que justificar o porquê, rastrear porquê e dar embasamento do porquê aquela inteligência artificial chegou àquela conclusão. Então, isso é muito importante, está no artigo 30, parágrafo 2º, inciso 9. Tá bom? Intervenção humana. Em cenários nos quais as decisões geradas por sistemas de inteligência artificial tenham um impacto irreversível ou de difícil reversão, ou que envolvam decisões que possam gerar riscos à vida ou integridade física de indivíduos, deverá haver envolvimento humano. Então, não é só apertar o botão e esperar aquilo acontecer e homologar decisões de inteligência artificial. Então, responsabilização técnica, que a gente entra parte também, mais uma vez, de uma intervenção humana, que também vai gerar empregos de responsabilidade técnica sobre inteligência artificial. Tá? Outro ponto, direito dos usuários, né? Então, tem vários princípios aqui, mas o mais importante deles é saber que os usuários têm direito, como existe na Lei Geral de Proteção de Dados, que os titulares de dados têm direito a saber como são tratados os dados deles, de que forma são tratados e armazenados. Da mesma forma, alguém que é impactado pela inteligência artificial terá o direito de saber como seus direitos são usados e manipulados. Tá? Responsabilidade civil, como eu disse aqui para vocês, né? Se for de alto risco ou risco excessivo, haverá uma responsabilidade objetiva, e quando não for, aí sim, né, haverá, quando não for de alto risco, aí sim haverá a responsabilidade subjetiva, ou seja, dependerá de culpa, e culpa, né, de acordo com a legislação, é um negócio chamado negligência, imprudência ou imperícia, né? Então, se você provar que houve negligência, imprudência e imperícia nas questões de baixo impacto, aí sim a gente vai ter uma responsabilidade subjetiva, ou seja, depende da culpa, e se for de alto impacto, é objetiva, independe da culpa. Sanções administrativas, muito parecido também, muito parecido com a Lei Geral de Proteção de Dados, vai desde uma advertência até uma multa de 50 milhões de reais, ou 2% do faturamento global da empresa. Então, também as mesmas métricas da LGPD. Né? Advertência, multa, né? Ou então restrições de tratamento de dados e também, eventualmente, multas pesadas para quem infringir. E aqui depois, obviamente, vai acontecer a mesma coisa, vai ter que ter autoridade nacional sobre inteligência artificial, vai ter que ter o quê? Depois uma técnica de como aplicar essas multas, e aí sim, né, qualificar as multas, e por fim, a possibilidade de executar essas multas administrativamente. E não menos importante, e eu juro que essa é a minha última frase, não vou estar encerrando por aqui, que é a parte de inovação, que o artigo 38 do projeto de lei prevê o que a gente chama de sandbox. Sandbox, o que é? É você possibilitar fazer testes em ambientes de proteção, ambientes protegidos e regulados. Então, você homologa um teste, provavelmente perante a autoridade nacional, e aí você vai o quê? Testar para ver até que ponto, durante um tempo, obviamente um período, onde questões de risco, ou de alto risco, vão ser submetidos para essa questão de inteligência artificial, para mensurar o nível de risco, para ver se é possível colocar essa operação ou essa tecnologia em operação, em prática comercial, e comercializar isso. Se esse sandbox entender que houve respostas negativas, obviamente que esse produto vai ser descontinuado, mas é um ambiente muito bem protegido que estabelece proteções para a inovação. Então, eu concluo agora a minha apresentação. Eu sei que eu passei um pouquinho do prazo, mas eu achei importante a gente passar, né, rapidamente o projeto de lei, que é muito importante para a gente entender para que lado que a gente está indo, que a gente não está indo para o lado de censura, gente. Isso é muito importante. Diferente do... Eu não vou entrar em polêmicas aqui, mas já polemizando, é diferente do projeto das fake news, que tem... Não sou eu que estou dizendo, tá? Isso a própria OAB de São Paulo, eu faço parte da OAB,
E a própria OAB de São Paulo fez um manifesto colocando e apontando ambiguidades de interpretação sobre a lei sobre conceitos da lei, do projeto de lei das fake news, que não saiu, né? Mas que havia, sim, algum caráter coercitivo e também de censura sobre o projeto das fake news. Então, é um projeto que merece melhor. Aqui, diferentemente do que eu estudei do projeto, não é um projeto de censura, é um projeto de regulação mesmo técnica, onde permite a inovação, permite que a tecnologia se desenvolva, mas é o seguinte, você é responsável por ela, né? É um filho teu. Você está colocando um filho no mundo, né? Imagina você, como pai, está colocando um filho no mundo, então você tem que educar, né? Até o machine learning, você tem que educar essa inteligência artificial, né? Para quê? Para que ele cumpra principalmente as 3 leis da robótica do Isaac Asimov, que é proteger o ser humano, né? Cumprir ordens do ser humano e essa tecnologia poder também ser sustentável e ela se proteger desde que não descumpra as 2 leis anteriores. Muito obrigado, fico por aqui. Obrigado, Câmara de Comércio Brasil e Canadá. Obrigado, Hélio. Obrigado a todos aqui que estão aqui comigo. Falei muito, agora é com vocês. Excelente, muito obrigada, Perrotti. Sempre uma aula te escutar. Só antes de passar para o Thierry, que ele vai apresentar a próxima palestrante, lembrar que eu esqueci de comentar no início, que as perguntas podem ser feitas no chat e vão ser endereçadas aos palestrantes e também aos coordenadores ao final. E essa parte agora, a gente tem uma convidada especial que o Thierry irá apresentar. Thierry, contigo. Bonjour Justine, vous pouvez mettre votre caméra en route, s'il vous plaît? Bonjour. Hi there. Hello, everyone. Hi there. So thanks for joining us. Justine, Director of Corporate and Legal Affairs at Mila. For those who don't know Mila, it's considered to be the most prominent artificial intelligence research institute, currently acting as the intersection of the academy, universities, government, and the industry. It was established in 2017, but really traces back all the way back to almost the beginning of the 90s. So thanks a lot for being with us, and you have the floor. Thank you so much. You can see my slides and hear me correctly, just making sure. All right. Perfect. Thank you so much for the invitation. Obrigado. So I'm going to take about 10-15 minutes to talk to you about AI regulation in Canada, so the upcoming developments, but also the ethical and technological considerations around that. But before I do that, I do want to give, just in terms of governance as well, a brief historic overview of AI and the type of data that it uses. So earlier fundamental AI models, so what we started to see in the 80s, the 90s, they were trained on very basic data. It was not personal data. So what you see here on the screen is the 2 examples of, what many consider to be the first machine learning program. So the first one was a machine learning program created by IBM that was able to play checkers. So in that case, the data that is used is previous game of checkers and things like that. So really not, personal data, and really not, many risks associated with such with something like that. However, as AI evolved, the potential applications and the types of data that is being used to train AI models really multiplied, and also the risk involved with these applications multiplied. So today we have so many different AI applications that are possible. For example, we're using web searches made by users, their personal information, or in the healthcare sector, we can use things like x-rays of actual physical patients. So of course, the risks involved with that have also really multiplied in the last 10 years. But it's important to also keep in mind that not all AI uses personal data. There are many promising areas for machine learning that don't require the use of personal data. For example, at Mila, we do have a lot of researchers working on AI applications of drug discovery. So for discovering new therapeutic drugs. And in these cases, the data that is used is, scientific
molecules and things like that. I do think that one of the reasons why we are seeing regulators wanting to really, come up with laws specific to AI is partly because of that. I think that in the first couple decades, the regulators were kind of satisfied that the privacy laws were going to also kind of mitigate all the risks of AI. Because it would apply to any sort of AI that was treating personal data. But today, the regulators are realizing that the implications are much larger than just the privacy aspect of AI. So just important to keep that in mind. Then in terms of ethical use of AI, so currently it's something that we do a lot of work on at Mila as well. Even before any sort of laws or regulations are put in place, there are still many organizations that are already taking steps towards making sure that the AI and machine learning that they develop is ethical, is responsible, doesn't, discriminate, have risk of bias, and things like that. But both in the European Union and in Canada, which I'm going to talk about a little later, those proposals for new AI laws really center on ethical issues. And you can see that that's really what the regulators are focusing on. So we're really seeing in those laws, the main objective here is to protect the public, increase the public trust in AI, reduce the risks of bias and harm to fundamental rights. So a lot of human rights applications. Now, in terms of Canada, so we have a bill right now that has not been yet adopted, but it's Bill C-27. It was introduced to Canadian Parliament about a year ago now. And if it's passed, it's going to do three things. So first of all, and this is what I'm going to be talking about more today, it's going to implement Canada's first and world's second, if Europe adopts their AI Act before Canada, artificial intelligence legislation, which is going to be called the Artificial Intelligence and Data Act. Second, it's going to reform Canadian privacy law by replacing the existing privacy legislation with a brand new Consumer Privacy Protection Act, which is also going to have some implications on AI, but to the privacy sector as well. And another thing that's very interesting with this bill, it's also going to create a tribunal that is going to be specific to dealing with cases of privacy, data protection, and AI. So we're seeing really an intention to have, the court system being able to have some specialized judges that would be able to, have the background and have the knowledge of the technology to be able to really, analyze these cases correctly. So in terms of the Artificial Intelligence and Data Act, first I start by the definition of what it's going to apply to. So it's going to apply to artificial intelligence systems. And I put the definition here on the screen, and you can see that the definition is quite broad. It talks about specific techniques such as neural network or machine learning techniques, but it also leaves the door open for other techniques that are not necessarily developed yet. The thing that might construe this definition to be a little more precise is that it does require that the AI has to be processing data that is related to human activities. So again, we're seeing the intention of the regulators here really want to focus on protecting individuals, protecting humans. And so, for example, going back to what I was saying earlier, it's possible that certain AI applications that do not deal with data related to humans at all, they might not, fall under the scope of this law. And so that is an interesting caveat. But the way that this proposed law is written is very general, very broad. It's not very long. And what's going to happen is that right now there's a lot of things that are not defined. And so if and when the Artificial Intelligence and Data Act is adopted, there's going to be regulation that's going to be implemented through that. And it's really in the regulation that we're going to be getting a lot more detail on
actually, what is going to be required, what is going to be considered data related to human activities, because obviously we could interpret that in different ways. In terms of scope of application, it's very broad as well. It covers the whole value chain. So there's going to be obligations for people who develop AI systems, AI vendors, but also for the companies who procure these systems and use them in the course of their operations. And it could also apply in certain cases to users as well. And there are going to be extraterritorial effects to the law to the extent that global AI systems are either used, developed, designed, or managed in Canada. So it's going to be also interesting to see how this will couple with all of the other AI regulation that we're seeing. The biggest piece right now being the European Union's AI Act that is also in the process of being adopted. So now we're going to go into a little more detail about what will that mean for artificial intelligence systems. What are actually going to be the obligations set forward by this law? So the obligations under Artificial Intelligence and Data Act, they follow a two-step structure. So there's going to be 3 obligations that are going to apply to all AI systems. And here we see things like establishing measures to manage anonymized data. So again, going back to my earlier point, I think regulators are no longer satisfied with just focusing on personal data. And privacy legislation in Canada does not apply to a fully anonymized data. But through this Artificial Intelligence and Data Act, we're seeing that the regulators also want to look at how do companies that either design, develop, or manage AI systems deal with anonymized data. There's also a record-keeping requirement, but perhaps the most important piece of this legislation is the second bullet point you see there under the 3 main obligations, and it's to conduct an assessment of any AI system to determine if that AI system is considered high impact. And again, right now, we don't know what the definition of high impact is going to be. That is going to be defined in the regulation that's going to come, under this law. And so that is going to be quite a broad requirement for all AI systems and all companies that work on AI systems to do these self-assessments to determine if the AI system is high impact or not. And then if it is high impact, there's going to be other obligations, additional obligations that are going to apply. And I put a few examples here. So for example, developing a risk mitigation plan and monitoring risk, publishing a plain language description on the company's website, for example, of how the system will be used, how it works, what it is, and what decisions, recommendations, or predictions it will produce. Additionally to these obligations, the Bill C-27 also puts forward obligations as to transparency of AI systems. So we have disclosure requirements. The first one I've just talked about, publishing a plain language description of high impact AI systems, but also for automated decision-making, individuals are going to have a right to be informed when a decision is being made about them, when that decision is being made by an AI system versus by a human. And another really interesting piece of this legislation is explainability requirements. So explainability is something that we're seeing more and more, regulators being interested in. And so in C-27, this requirement is going to be for automated decision-making that could have a significant impact on an individual. So again, we're really seeing the focus on protecting individuals, protecting the public. And what this is going to do is that individuals in that situation are going to have a right to have an explanation of how the AI system came to a particular decision in their case. And in terms for people like me or lawyers and people who are not in the technical aspects of AI, this seems very, very logic, and it is. And because if an AI system is going to be making an important decision that's going to have an impact on my life,
I should be able to know why it came to that particular conclusion, what were the factors that it took into consideration. But the technical reality is a bit more complicated because even today, with all of the progress that we've made with AI, there's still a lot of AI systems that work as what we call black box. So we have the data that we input into the system, the AI system, it treats it, and then it gives us an output, a particular result, but we don't know what happened inside the box, right? We don't know how the AI system actually came to that result. And so there's a lot of progress being made towards explainability and towards solving that black box issue. But by the time these regulations come into effect, there are certainly still going to be a lot of AI models that are not going to be explainable. So for companies, what is that going to mean? They're going to have a couple options. Sometimes we're seeing companies, they want to implement an AI system for a particular use case, and they might have the choice between a few different AI systems, a few different AI vendors, and in some cases, some of them will offer explainability, but some of them won't. Sometimes there can be some trade-offs. For example, we have seen companies where, they have the choice between maybe 2 AI models for a particular use case. One is really, really high performance, but it's not really explainable. And then there's another option of one that is explainable, but maybe it's not as high performance, or it's not as tailored to the use case that the company is looking to use that AI system for. The other option that companies are going to have in terms of explainability is putting a human in the loop, because again, this explainability requirement applies to automated decision making. So fully automated decisions that are made by AI. And so putting a human in the loop is going to, in a certain way, waive that explainability requirement. You're going to have your AI system acting more as a tool to help a human make a decision. But at the end of the day, you're going to have, an employee or a human that's going to be looking at all the factors, looking at the recommendation that the AI system made, but taking maybe other factors in consideration and just kind of double checking the decision. So explainability is also something that we're seeing in Europe and other jurisdictions. Now, to finish, I have 2 slides left. I want to talk briefly about fines and enforcement. So how is this going to be enforced? And so in terms of the fines, it's pretty similar to what we're already seeing under some privacy legislation. So for criminal contraventions of the Artificial Intelligence and Data Act, we're going to see fines of up to 10 million or 3% of global revenues. But perhaps the most interesting portion of the fines and enforcement piece of this legislation is that it's even creating a new criminal offense that's related to making an AI system available for use when that AI causes serious either physical, psychological, property damage to an individual. So again, here we're not talking about damages that are being done to, for example, a corporation, but we're really talking about an AI system that has created a serious harm to an individual. In that case, we do have a new criminal offense, and the fine for that is going to be up to 25 million, 5% of global revenues. And they even say if it's an individual that is, that is guilty of such a criminal offense, there's even going to be perhaps, prison time associated with that, up to 5 years in prison. So we're really seeing regulators really taking this seriously, which is a good sign. And in terms of the next steps, also for this bill, so only now a couple of weeks ago, it was Bill C-27 was referred to committee in the Canadian Parliament. It's expected to be studied by the committee in the early fall, and so we could see an adoption of Bill C-27 maybe in late 2023, but it will most likely go into the first half of 2024. And the other interesting thing will be to see
between Canada and Europe, which are the two, major market jurisdictions that are, I think, perhaps the most advanced in a specific AI regulation. Which one is going to be the one to adopt first? There's kind of a little bit of a race going on there, and who's going to be able to say that they were the first ones to have, a specific law that applies to AI for, many use cases, because in many countries around the world, for example, in the United States, there are already some laws that apply to AI, but they're very specific to a sector. So for example, in New York City, there is a law that just came into effect over there in regards to using AI systems for hiring purposes. So, protecting against bias when an AI system is being used to recruit candidates for potential jobs. But in terms of really broad AI laws that are going to apply to, any sector, we're really seeing Canada and Europe kind of leading the front here, and we will see who will be the first to adopt the first AI law that we're going to see. So that is it for me. I'm happy to take a couple of questions. I do have to disconnect pretty soon here, but thank you so much for your time. Hi, Justine. Thank you so much. We really appreciate it. We actually do have 2 questions from the audience. If I may just direct you to them. One is they're both from Victor Voulière, and one of them relates to high impact actions. And his question relates to whether, they still don't have a definition, but do you think any automation can be translated into high impact, or do you think it'll be much more focused on human being interaction somehow? I think it will be I think it'll be focused around risks of harm to fundamental rights and risks of bias. And for that, we can look to Europe, because Europe has a similar kind of tier that they are using to classify AI systems. And one of them is high risk AI, which is kind of the equivalent to what we call high impact. And for that, that's exactly what we're seeing. We're seeing AI systems that, have a risk of harming fundamental rights of human beings, but also things like AI systems that have safety implications. So if you're using an AI system that, if it malfunctions, might, cause a safety hazard, healthcare applications, of course. So it's really being centered on what the AI is being used for, and not really whether it's automated or not, that will really depend on the use case, but it's very much more focused on the potential impact and on the sector. Okay, perfect. And his question then relates to insurance companies and whether they have been aligned to these laws, or is everything a bit too fresh? Is it too soon to tell? I think it is very fresh, and these laws are not, in effect yet. Of course, we're seeing insurance companies kind of being interested in this sector and seeing how they're going to maybe come up with new offerings that, are going to be able to help companies. But even in privacy and cybersecurity, these are still areas that are very hard to insure, very hard when you're insured to actually get a claim through. So I think that, corporations, companies, organizations should look into that and should look into insurance. But I think, it's going to need to happen at a much more really kind of internal compliance level. And we are seeing also a lot of new companies that are addressing, the insurance market and trying to, offer solutions as to how do you actually, in one organization, inventory all of your AI systems, make those assessments, make them explainable if you can. So I think we're going to see a lot of also new businesses and new opportunities that is going to be interested in that sector. Excellent. Thank you so much. Once again, Justine, thank you so much. And thank you so much for joining us. We really appreciate it. Thank you so much for having me. Have a wonderful day. Thank you. Bye. And now who will be joining us? I think this is a great segue. Who will be joining us as a panelist is Luciana Trindade, and I'm going to switch into Portuguese. Luciana Trindade é sócia e responsável pela área de Legal e Compliance do Private Equity Aurea Capital. Aurea Capital is a private equity especializada na área de tecnologia, e a Luciana vem de muitos anos com o Sescom Barrier, fico feliz em dizer, e agora
ela está com a Oria como Legal Counsel and Compliance Officer in Investor Relations. Luciana, seja bem-vinda e queremos muito ouvir a sua opinião, porque tudo isso que estamos conversando, você acha que vai trazer uma visão da prática, né? O que isso quer dizer para as empresas e para a empresa que você trabalha? Obrigada, Luciana. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Não, é muito ruim ficar assim? Tudo bem, Luzar? Tudo bem usar? Vou passar o... Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com todos, né, discutindo esse tema que está tão em voga, né, eu acho que eu hoje sou sócia da Oria, trabalhei muito tempo no Sescom e agora estou mais desse lado do investimento em si, né? Então a gente olha muito para as empresas de tecnologia, a gente só investe em tecnologia B2B, modelo SaaS, então essa é a nossa especialidade. Junto comigo eu tenho aí pessoas, né, meus sócios ali, que são desse mercado de tech, então que estão aí desde dos anos 80 trabalhando com isso, então acho que passaram aí por diversas disrupções. Essa, o que a gente está vivendo hoje com a inteligência artificial é mais uma. Acho que principalmente nessa parte da inteligência artificial generativa, né, que veio aí trazendo diversas mudanças, inclusive de como é que vai ser o modelo econômico daqui para frente, né? Eu acho que ele traz uma eficiência, uma produtividade, traz aí uma economia na mão de obra, né? De custos junto com essa eficiência. Então, é uma coisa que vem sendo estudada, até para entender aí o impacto disso, o que vai substituir, né? Vai substituir a mão de obra humana, em que setores e como é que a gente vai lidar com isso, né? Aqui hoje, basicamente, né, dessa IA generativa, a gente fala do ChatGPT, que é um prompt de instrução, que você dá uma instrução, um prompt, e ele te dá uma resposta detalhada e assertiva sobre um tema. A gente tem o DeWi, que é também um AI system que faz uma transgressão aí de imagem, som, vídeo, a partir de uma linguagem humana. E aí a gente tem também o Lambda, que é um modelo de linguagem para aplicação de diálogo. Esse é mais, o próprio Google, né, que ele instituiu isso como um cérebro artificial mesmo, né? Eu acho que o Google, lá em outubro, quando veio o ChatGPT e ele teve, assim, um número de usuários assim, nunca visto na história, assim, ele chegou a 1 milhão de usuários em 5 dias, e em 100 milhões, assim, numa velocidade exorbitante. Veio o próprio Google com o Bard também, que, né, também olhando para isso e falando, olha, por que as pessoas vão querer um site de perguntas, de buscas, sendo que eu posso ter agora um sistema que vai me responder tudo e vai me indicar onde que eu preciso fazer. Então, assim, realmente é uma disrupção desse mercado. E aí, eu acho que falando um pouco de impacto direto na economia, acho que a gente vê diretamente na questão da produtividade, né? Hoje, eu não sei se tem minha apresentação aí. Ah, tá passando já? Só porque fica mais fácil, porque tem gráficos, e aí eu acho que fica mais fácil de visualizar. Aqui tem um estudo que foram feitos com próprios programadores, né? E esses programadores, usando uma ferramenta ainda em construção, eles conseguiram diminuir em 55,8% a produtividade usando um programa de inteligência artificial versus se eles estivessem eles mesmos montando a plataforma. Então, assim, realmente eles têm uma produtividade, inclusive, para quem entende do negócio, assim, né? Então, cada vez mais, e essa inteligência, ela vai melhorando a cada vez, né? Próprios profissionais
professores, escritores e jornalistas que usaram o GPT para realizar tarefas de escritas, eles concluíram com 37% mais rápido e uma qualidade melhor do que o que eles mesmos fariam, assim. Então, para ver como essa ferramenta ela é muito assertiva, né? Também, eu acho que assim, alguns setores vão enfrentar muitas mudanças e disrupções, como é o caso de serviços legais, corretores, a parte de reservas, viagens, tudo isso vai mudar completamente, né? E eu acho que uma coisa que, no começo, né, quando a gente falava em inteligência artificial, falava que ia mudar muito a característica de empregos mais na mão de obra que eram mais perigosos, que necessitavam mais de pessoas. E, pelo contrário, né, hoje em dia, se você vê esses serviços que são mais manuais, eles não foram tão impactados quanto os serviços que realmente requerem inteligência, que é a parte mais essa de legal, de professores, psicólogos, teólogos e tudo, né? Então, historiadores e tudo. Então, assim, e além disso, assim, uma coisa positiva, né? Eu acho que assim, hoje vem sendo muito discutido aí também, né? Vai substituir o humano, vai ser mais inteligente, vai ser isso, vai ser aquilo, mas assim, tem muitas coisas positivas, né? Porque setores que você tinha dificuldade em escalar, por exemplo, professores, né? Porque você depende do tempo da pessoa. Hoje em dia você vai conseguir fazer essa escalabilidade via inteligência artificial. Então, assim, tem fatores positivos econômicos de crescimento aí que são vantajosos. A parte aqui, eu trouxe um gráfico também que mostra que mesmo sem treinamento, a própria inteligência artificial ela supera o benchmark humano, assim. Então, ali mostra na linha mais, um azul mais clarinho, né, sem o treinamento, sem eu ir lá e ajustar e treinar a ferramenta. Mesmo assim, chega uma linha ali que ela vai superar o benchmark humano. E no outro treinado, que é o azul mais escuro, ele efetivamente vai ser, inclusive, mais eficiente. O outro gráfico, ele mostra basicamente um humano versus a inteligência artificial respondendo perguntas simples ou complexas. E aí, no final, sempre a inteligência artificial ela vai conseguir ter ali uma eficiência maior do que o humano a partir desses treinamentos, né? E aí, o que se vê também, né, que diferente de outros casos assim disruptivos, né, que demorou muito mais tempo do que efetivamente esse agora da inteligência humana, inteligência artificial, estima-se que até 2030 os investimentos em inteligência artificial atinjam 1% do PIB americano. Então, assim, efetivamente as empresas vão olhar para isso e isso vai ser um investimento impulsionador da economia, assim. E aí, falando aqui um pouco do futuro do trabalho, né? Assim, de acordo com dados apresentados, cerca de 1/4 das tarefas de trabalho atuais poderiam ser automatizadas por inteligência artificial nos Estados Unidos, porque isso é um dado que eu peguei do Goldman Sachs, que eles fez um estudo específico falando sobre inteligência artificial, economia e os impactos. E ele fala que, principalmente, profissões jurídicas, administrativas ali tem um impacto de 46%, jurídicas 44%, e outras profissões que são mais intensivas, como construção e manutenção, o impacto é muito menor. Se você olhar ali, a construção é 6% e a manutenção é 4%. Além disso, se você olha dados de países desenvolvidos e países não desenvolvidos, se você olha países desenvolvidos, eles vão ter uma utilização da inteligência artificial muito maior do que países não desenvolvidos. Por quê? Porque aqui, um exemplo, Brasil, a gente ainda tem uma economia muito voltada para a agricultura. E aí a inteligência artificial na agricultura e nesses serviços que são mais manuais também, apesar de ter tecnologia
não é tecnologia vindo da inteligência artificial tão diretamente. Então, acaba que, se você olha esse gráfico de comparação, países como Hong Kong, por exemplo, mostram um percentual gigantesco de utilização de inteligência artificial. E lá, inclusive, dados mostram também que Hong Kong, por exemplo, é uma cidade, ela vai se tornar uma cidade do futuro, assim. Então, ela já tem, inclusive, infraestrutura de inteligência artificial, porque isso tudo precisa de infraestrutura também. Então, ela vai se tornar uma cidade virtual, assim, virtual não, mas tecnológica, porque, inclusive, você precisa de infraestrutura, inclusive, para 5G e outras tecnologias, o 4.0 e etc., e ela tem isso e está investindo nisso para conseguir trazer essa velocidade Espera aí, que saiu aqui meu guia. Trazer toda essa infraestrutura aí que é necessária para você também utilizar dessas ferramentas, né? Acho que aqui, quando a gente fala, até fazendo um parêntese, né? Quando a gente fala ali do 5G, da indústria 4.0, eles são super inovadores, mas você precisa de uma infraestrutura para conseguir utilizar 100% dessa tecnologia. Mas aí, voltando aqui, falando um pouco da substituição, né? Que existe muito esse medo. O que vai ser substituído do ser humano versus a inteligência artificial? Na verdade, assim, a maioria, na verdade, eles vão ser complementados. Não é que vai haver uma substituição em massa das pessoas, porque você ainda precisa do ser humano para fazer toda a parte de ajuste dessa inteligência, adaptação, melhorias e etc. Então, assim, se você olha aqui nos gráficos, dados que são acima de 50%, né, de serviços que são acima de 50% sugestivos a usar a inteligência artificial, eles vão ser 50% de chance deles serem 100% substituídos. Então, assim, mas nesses casos eles são muito baixos, 7% dos atuais empregos nos Estados Unidos, por exemplo, vão ser substituídos por inteligência artificial. 63% eles estimam que serão complementados e 30% não serão afetados. Então, ainda essa substituição, esse medo da substituição, ele ainda é muito relativo, assim, né? Muito baixo. Então, ainda é a parte da complementariedade dessas inovações. Aqui eu só trouxe um pouco, falando um pouco das empresas investidas pela Aurea, trazer um pouco de contexto também do que a gente usa de inteligência artificial. Hoje, a gente tem uma empresa que chama GUP, ela é uma empresa de RH, então ela faz a parte de recrutamento, ela tem uma inteligência artificial própria, uma inteligência que chama Gaia, ela começou com isso, essa inteligência ela faz um recrutamento mais efetivo e existe uma melhora que você vai reajustando, né? Que tira vieses dos candidatos, então eu consigo tirar algumas questões até sociais e trazer melhorias na hora de você escolher o melhor candidato para aquela vaga, consegue, de uma forma muito eficiente, pegar 10 mil currículos e selecionar 2 para aquela vaga, coisa que, né, nós humanos temos quanto demandaria de tempo e de pessoas para fazer toda essa análise. Então, ele traz muita eficiência, né? E é uma inteligência que aprende com você, porque é essa questão da generativa, né? Então, você vai lá fazendo perguntas e respostas, e essas perguntas e respostas elas vão sendo melhoradas com a própria inteligência artificial. Então, também usar isso para você trazer eficiência dentro dessa cadeia aí de recrutamento. Uma outra empresa também que adotou a parte do ChatGPT é uma empresa que a gente investe, que é a Zenvia. Ela é uma empresa de Communication Platform as a Service e ela faz uma parte importante de Customer Experience. Então, o que ela fez? Ela começou a usar, a hora que saiu o ChatGPT, ela já integrou na base, porque uma das vantagens também dessas inteligências e desses sistemas é que eles têm sistemas de integração muito eficientes.
Então, você consegue desenvolver APIs para fazer essas integrações que fazem com que você utilize essa ferramenta em diversos campos e dentro do seu produto, né? Essas companhias dentro do seu produto, que consigam utilizar efetivamente e melhorar a própria solução delas para passar para os clientes. Então, o que ela fez? Ela fez uma integração com a solução de disparo de conteúdo em massa. Então, com o ChatGPT, ele fornece sugestões de textos de marketing voltado para e-mail, SMS, WhatsApp, baseados na marca e o objetivo da mensagem. Então, o cliente ele tem lá a liberdade de usar, integrar e adaptar com base na inspiração, e ele vai fazer esse disparo também, revendo a resposta do cliente, vendo qual que é o objetivo da marca, então, de uma forma muito eficiente. Também ela tem uma parte de chatbots que são baseados em documentos internos da empresa. Então, ela fez ali, ela usou o ChatGPT também para reutilizar documentos já criados dentro da companhia, possibilitando uma variedade ainda maior de perguntas, tendo respostas automatizadas e vocabulários, inclusive locais, né, regionais, né? Então, que anteriormente você tinha que ir lá programar, ela já consegue perceber de onde vem e já consegue utilizar aquela própria linguagem, falando com o seu cliente. Então, isso facilita muito, né? Principalmente Brasil, né? A gente pensar que Brasil, que cada região tem um linguajar completamente diferente, né? E também ela faz uma análise de sentimentos, que é essa parte da integração que possibilita analisar do contexto da conversa entre o cliente e o atendente, e aí você consegue melhorar para trazer aquela coisa do sentimento, de ver o que o cliente está, qual que é a resposta, então aquela coisa mais humana mesmo da interação, que hoje, antes, né, sei lá, ano passado, você fazia uma coisa que se o robozinho respondia lá, e se você não escrevia o que o robô tinha, você já voltava para a estaca zero, né? Então, hoje, via essas inteligências generativas, você consegue sentir e responder conforme é como se estivesse falando com um atendente. É bem impressionante. Mas acho que é um pouco disso que eu queria passar, assim, um pouco dessa visão aí. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Não sei se vocês têm perguntas, estou à disposição. Ô, Luciana, queria te agradecer muito, né? A gente vai abrir agora para fazer o nosso round table, mas acho que foi muito interessante, porque assim, a gente teve a masterclass do projeto, né, de lei aqui do Brasil com o Paulo, né? Depois a masterclass com a Justine da regulação no Canadá, e agora você trazendo muitos dados de mercado, e também acho muito interessante no sentido também, assim, de equilibrar um pouco o hype e trazer para a realidade, né? Então, porque também o ChatGPT virou uma coisa, assim, como se fosse o fim do mundo se você não sabe usar, né? Então, mas, por outro lado, é importante, mas também tem várias aplicações, e você acho que trouxe 2 cases aqui muito interessantes que acho que a gente vai poder até conversar um pouco aí, né? Um de RH e um mais de comunicação com o cliente, e até evolução, né? A gente que vem vendo como essas plataformas vieram se desenvolvendo, a gente nota, né, que os chatbots estão realmente mais depurados, né? É como você falou, parece até que você está conversando com um humano, né? Então, a gente tem que tomar até cuidado para não, né, tomar cuidado com isso para não se envolver, né? Acho que o Paulo falou de um case de que a pessoa começou a se relacionar, né? Como se fosse uma relação assim quase que amorosa ali com a inteligência artificial. Então, acho que agora nós vamos compor a mesa com a Luciana, com o Paulo, com o Murray, o Thierry. Não sei se a Justine conseguiu permanecer com a gente, mas agora nós vamos fazer uma rodada de perguntas e também vamos ter possibilidade de trazer mais perguntas do público também agora, né? Então, essa ideia da gente agora falar um pouco sobre os temas de uma maneira mais ampla, aí, explorando algumas questões que a gente tenha conversado aí nas palestras e novas sobre o tema também, né?
Isso, se eu posso, eu teria uma pergunta para a Luciana mesmo, porque eu acho que eu achei muito interessante esse case específico do que você está vendo nesse espaço. Mas e as empresas que vocês, como a Aurea, investem nessas empresas de tecnologia, o que você está vendo nessa área que vocês investem, o que essas empresas estão fazendo nesse espaço? Na verdade, assim, eu acho que virou uma coisa muito trendy também, né? Então, tá todo mundo olhando para isso e olhando como é que eu vou adaptar, porque o próprio cliente está cobrando, né? O cliente cobra das empresas o que você está fazendo nessa parte da inteligência artificial, né? Qual que é ali o produto que você usa, o chat GPT ou a própria parte do DALL-E, que é essa coisa da imagem, de trazer, né, de você escrever e trazer esse linguajar e etc. Então, assim, a gente vê as empresas olhando muito agora para a questão da inteligência artificial para trazer eficiência na hora de eu prestar o serviço para o meu cliente. Então, a gente... diversas outras, dei só esses 2 exemplos que usam mais diretamente e até colocaram ali o ChatGPT e a própria essa inteligência artificial, mas a gente tem outras que por exemplo, uma empresa que trabalha com uma PropTech, que ela faz a parte de relatórios de inspeção. E ela fazia já em cima de uma plataforma, mas hoje ela também está buscando ali APIs que fazem essa conexão para trazer um relatório mais assertivo, mais rápido, com a inteligência respondendo ali o que está certo, o que não está, o que deveria fazer ou não. Então, acho que isso, assim, tem acontecido muito, né? Eu acho que até conversas recentes, a gente teve até com o meu sócio ali, estava comentando que ele foi em Nova York num evento da SAP, e a própria SAP comentou já que eles estão utilizando já a inteligência artificial já há muito tempo, e que agora de uma forma mais efetiva. Então, assim, as próprias empresas estão olhando para isso como um marketing ali para trazer os clientes e trazer eles para essa realidade. Se você olha dessas empresas públicas americanas, se você participa desses earning calls, por exemplo, a maioria menciona hoje em dia a inteligência artificial como uma parte do investimento que está sendo feito das companhias para isso, né? Eu acho que, assim, as próprias big techs, né? Se eu olhar para hoje investimento em inteligência artificial, de eu olhar uma empresa que faça essa parte, eu acho que é muito difícil hoje competir com uma big tech. Então, assim, dificilmente essas empresas que desenvolvem algum tipo de inteligência artificial, elas vão crescer ou, né, ter ali uma notoriedade maior do que essas big techs, porque as próprias big techs já olharam para isso e já falaram, é isso que a gente vai investir, isso que a gente vai atacar, e aí não tem como competir, né? Então, acho que um pouco disso, assim. Então, tá todo mundo vendo isso e todo mundo querendo ter algum tipo de inteligência, na verdade, né? Usar essa inteligência a favor do cliente e trazer isso para sua base de serviços, né? Posso complementar com uma questão, Luciana, que eu gostei muito da sua, né, da participação sua e da sua empresa na GUP, que eu acompanho bastante, a Kenobi e a Reacher, que são outras 2 empresas que participam no mesmo setor, que são empresas de recursos humanos, né, de seleção de candidatos. E aqui eu venho parabenizar até por essas técnicas, que são técnicas de aplicação de boas práticas de SG dentro da inteligência artificial. Porque a partir do momento que você estabelece premissas, por exemplo, de que tira viés condicionados, você possibilita a seleção de candidatos pelas suas qualidades e não, né, por questões de gênero, questão de raça, tudo isso, que isso é possível trabalhar dentro dessas plataformas, então você faz uma seleção muito mais técnica e muito menos preconceituosa. Então, queria reforçar isso e parabéns a essas, né, incluindo a GUP e as outras, essas empresas que se preocupam com isso, de possibilitar que a inteligência artificial possa ser bem exercida, com boas práticas, né, em cima de responsabilidade social,
né, sustentabilidade ambiental e governança corporativa. Depois eu... Só um Oi. pause que a própria Kenobi virou GUP também. Ah, virou GUP também? Virou, porque a Então GUP parabéns. adquiriu aí. Então falta uma, então. Falta Richard agora. Falta uma. Então, outra questão que também todo mundo fala, que para mim confirmou ontem, notícia quente, né? Para quem está acompanhando e quem gosta de tecnologia, ontem a Apple lançou seus óculos de realidade virtual e realidade aumentada. Então, a questão agora da imersão tecnológica. E todo mundo fala assim, com a inteligência artificial, o metaverso acabou. Não. O roadmap, né? Metaverso vai acontecer por quê? Porque não é uma tecnologia cara, porque é uma tecnologia imersiva. Você precisa ter o quê? Que a gente chama de wearable, né? Então, tecnologias que se possam vestir para ter as questões imersivas. E agora, com o óculos da Apple, provavelmente vai ser impulsionado cada vez mais o metaverso, que utiliza, sim, inteligência artificial dentro da sua plataforma. Então, o metaverso está por vir, ela não morreu, ela está só se preparando para surgir mais forte. Então, aqueles que falaram que a tecnologia morreu, como já falaram que o blockchain morreu, não morreu, você vê aí que está muito vivo e cada vez mais forte. E, por último, uma provocação que eu não sei responder. Se alguém souber que responder, agora, os advogados também, que são meus colegas, e é o que está sendo debatido hoje nas plataformas de inteligência artificial, que são os direitos autorais, né? Isso está uma enxurrada de debates a respeito, porque a partir do momento que você coleta dados públicos e você condensa esses dados e você cria conteúdos baseados nesses dados que você coletou e compilou, de quem são os dados? Até porque você pode criar músicas, por exemplo, você pode criar uma música e falar assim, eu quero uma música do Roberto Carlos, baseado estilo Roberto Carlos, cantada pelo Frank Sinatra. Isso já está acontecendo. Quer dizer, onde estão os direitos autorais do Frank Sinatra? Onde estão os direitos autorais do Roberto Carlos? Como é que fica essa compilação de dados? Que foi uma máquina que criou. Então, aqui vai ter um campo muito fértil e polêmico para ser discutido, que eu não sei responder, mas eu posso dizer que é o seguinte, sim, a lei de direitos autorais continua vigente, ela vai se aplicar em questões de cópia, né, copyrights e direitos autorais. Então, não tem como fugir. Então, muito cuidado quando for trabalhar com direitos, com inteligência artificial, com duas coisas que eu vou dizer. Primeiro, a questão dos direitos autorais, que isso é muito importante, você tem que preservar os direitos autorais de terceiro, e isso você pode cair numa arapuca. E outra questão foi um advogado que utilizou o ChatGPT para fazer uma peça processual, e o ChatGPT inventou decisões judiciais e ele colocou isso dentro da petição. E aí o juiz percebeu isso e verificou que eram decisões inventadas. Quer dizer, ele criou decisões que provavelmente isso estava dentro das configurações. Então, muito cuidado, né? O fator humano de revisão tem que ser feito. Então, não é uma regra absoluta, né? Que a gente chama em direito de relativo, né? Não vamos tomar em consideração tudo que ele fala, tudo que ele vomita para a gente como verdade. Temos que fazer aí o confronto com conhecimento, com as seleções e com monitoramento e rastreabilidade. É isso. Obrigado. Não sei como é que a gente está de tempo aí. Eu estou aqui me segurando para não entrar na conversa aqui, porque tem milhões de temas aqui, né, que acho que daria para a gente falar, mas não sei como é que a gente está aí, Daniela. Aqui. Acho que dá para fazer as considerações finais, né? Tem uma pergunta. Tem pergunta? Então, vamos lá. Eu acho que o Thierry e a Dani podem ler online. Pode. A última pergunta da Beatriz, é isso? Isso. Bom dia, parabéns a todos. Palestrantes, no setor jurídico, como poderemos fiscalizar tomadas de decisões feitas com IA, principalmente no quesito das decisões judiciais? Também será foi feito pela IA, juiz de IA, ou por um próprio juiz humano. Como será a relação da ética com a IA? Hoje em dia já temos o sistema judiciário utilizando a IA no ramo das decisões jurídicas. Isso é uma pergunta. Como o ser humano poderá manter-se atualizado, já que é evidente
que não é competitivo com uma máquina ou mesmo com a inteligência artificial, qual será o seu diferencial? Aqui só queria, antes de alguém responder, fazer um comentário adicional, que eu acho que vem, de fato, o que a gente chama de viés de autoridade é muito forte, né? Quando a gente fala de... Então, esse é acho que um complemento à pergunta, para quem não conhece, assim, viés de autoridade é um viés, as pessoas tendem a achar que pessoas, ou no caso, a inteligência artificial, tem mais informação, tem razão, mesmo quando elas não têm. Posso falar um pouquinho? Acho que assim, a gente o Judiciário tem utilizado já bastante inteligência artificial, né? O CNJ tem 3 inteligências, o Vitor, a Vitória, isso que me foge a última agora que eles estão utilizando. Ainda não para decisão, né? Que eu saiba, ainda está mais para os sistemas. E acho que é importante a discussão, mas se a gente pensar, né, eu recentemente vi um estudo de jurimetria falando sobre as decisões das câmaras criminais aqui em São Paulo, né? E o índice de reforma de decisão entre a primeira e a 12ª Câmara, que são feitas decisões humanas. E o índice variava assim de 80% a 20%. Então, assim, se você caiu numa das câmaras, você tinha 80% de chance de ser reformada a sua decisão, você caiu na outra 20%. Então, assim, o viés humano já está afetando, já afeta o judiciário. Talvez a inteligência artificial ela possa ser utilizada até para corrigir um problema desse, né? Que eu acho que esse é um problema, porque você, como judicado, caiu numa câmara que você sabe que não tem chance, né? Talvez a inteligência artificial possa ser utilizada bastante para isso. Então, acho que tem muitas possibilidades. Claro que, como a gente colocou aqui, né, acho que o Paulo colocou muito bem a importância da gente regular, né? Eu acho que a regulação ela é muito válida no sentido da gente ver se está bem feito esse uso, né? Porque a gente teve casos também de viés negativo, né? Caso de reconhecimento de pessoas pretas, né? Então, que tiveram problemas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? O software de reconhecimento facial teve dificuldade, porque os dados eram utilizados de dados de homem branco. Então, eles não reconheciam mulheres pretas, né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento, tem que estar regulando, mas eu acho que ela vem para somar, e eu acho que o judiciário vai poder se beneficiar do uso da inteligência artificial. Acho que ela vem... A gente pensar que o Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de processos no mundo, né? Então, acho que a gente tem uma oportunidade maravilhosa aqui de usar IA para simplificar e otimizar os nossos processos aqui, né? Então, não sei se alguém tem alguma divergência aí, né? Mas dá vontade da gente ficar conversando aqui muito sobre o tema. Total convergência, isso mesmo. E sempre lembrando da função social, né? Que o juiz, como ser humano, tem que ser sempre a última palavra para revisar e homologar as decisões. Por isso que qualquer tecnologia que sobreponha uma análise humana para uma questão crítica, até o projeto de lei prevê isso, né? Quer dizer, você, a partir do momento que tem uma criticidade sobre uma análise de interpretação da inteligência artificial, tem que ser submetida e responsabilizada por um ser humano. Excelente. Então, bom, aqui fica a nossa contribuição para essa questão de inteligência artificial. Não sei se vocês querem fazer suas considerações finais só para as empresas, enfim, o que elas precisam se atentar agora, nas próximas semanas, dias, meses, regulação. Começar por aqui e vocês aí já aproveitam e se despedem do nosso público virtual. Eu acho que tem que atentar para acompanhar essa discussão do projeto no Congresso, né? A gente, como sociedade civil, precisa aprender a interagir melhor e não entrar depois nas ondas, né? Porque a gente não acompanha o que está acontecendo e daí depois a gente entra nas ondas do sim e do não, né? Sem entender o que está lá dentro de cada projeto. Então, acho que a gente tem que acompanhar a discussão de uma maneira mais técnica. Eu acho que essa é a oportunidade que a gente tem. Exatamente isso. Eu acho que tem que acompanhar e contribuir com inputs para esse projeto de lei, né? O grande problema, não só com esse, mas com vários projetos de lei, é que as pessoas só atentam quando ele já é lei,
E aí começam a reclamar e dizer que ele não se adequa àquilo, não se adapta à sociedade ou não cumpre a função social. Então, esse é, de fato, um projeto de lei que não é um projeto qualquer, é uma coisa revolucionária e que seja acompanhado pelos experts e que contribuam, porque ele realmente precisa de contribuição de gente que entenda disso, que seguramente vai compreender o assunto melhor até que os deputados e senadores. Ok. Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade para poder compartilhar um pouquinho, né, do que a gente tem de conhecimento, de estudo sobre inteligência artificial. Também gostaria de colaborar, né, e compartilhar todo esse conteúdo que eu falei hoje. Está em um artigo que eu levantei ontem, está numa plataforma chamado solutionhub.com.br, se depende de colocar aí para o chat para o pessoal ver. Então, tudo isso foi consolidado, né? É um artigo de 10 páginas, então é um artigo um pouco grandinho, mas ele consolida, tem todas as técnicas, as métricas, né? Toda a análise do projeto de lei eu coloquei lá. Então, quem tiver interesse de se aprofundar no assunto e ver isso escrito, né? Tudo que a gente falou, né? Toda a análise que a gente fez do projeto de lei, não só europeu, como também da parte brasileira, está lá nessa plataforma chamada solutionhub.com.br. E tentar a tecnologia. Eu acho que a grande bacana é se aventurar, né? ChatGPT é me lembro é como se fosse o Bitcoin como surgiram as criptos, né? É o mais famoso, então todo mundo só fala dele, mas tem tanta coisa legal de inteligência artificial para você usar, né? Mesmo a apresentação que esse ainda não, vocês vão ter acesso no meu LinkedIn, tá? Eu vou colocar hoje no meu LinkedIn, Paulo Perrotti, eu vou colocar minha apresentação que acabou não sendo publicada hoje, porque achei que foi desnecessário, mas minha apresentação também foi toda criada em cima de uma plataforma de inteligência artificial. Então, é muito gostoso você poder curtir e explorar os limites da inteligência artificial, porque isso aumenta a produtividade e também o conhecimento, né? Toda vez que você está brincando e se desenvolvendo, você começa a falar, poxa, eu posso usar para aquilo, posso usar para isso. Então, você abre, eu brinco que é como se fosse um jogo, né? Você está entrando numa nova fase. Ou então um seriado também, né? Eu gosto muito de brincar. Às vezes, quando muda uma coisa na nossa vida, né? Como foi a pandemia, né? Assim, nossa, acho que tá parecendo um seriado. O seriado mudou os personagens, inventaram uma pandemia aí para os personagens terem crises existenciais. Então, lembra muito, né, o Last of Us, assim, né? Então, estamos vendo agora uma nova parte da série, né? A série está mudando, né? Está tendo novos impactos de novos fatores, né? E é muito legal ser impactado por isso, afinal, uma coisa boa, uma coisa bacana, e é irreversível, né? Então, não, temos que parar o avanço. Não tem como parar, isso é imparável. Então, vamos aceitar e vamos nos adaptar para utilizar da melhor forma essa tecnologia. Muito obrigado e boa tarde. Acho que vocês já falaram tudo, né? Bom, mas eu queria agradecer também o convite, a participação. Acho que foi muito bacana essa discussão. E eu acho que a gente ainda vai discutir isso bastante, né? É um tema aí que ainda tem muitas vertentes. Mas eu concordo 100% com o que o Paulo comentou, que a gente tem que estar... Na verdade, a gente tem que se abrir para isso e entender que isso é evolução e é o que vai ser daqui para frente. Então, é usar essas ferramentas da melhor forma possível. Obrigada. Dani Thierry? Então, eu queria agradecer, o tópico é fascinante, eu acho que também aquilo que nós temos visto nos jornais nas últimas semanas, não sei se vocês viram que vários experts na área de inteligência artificial consideram a inteligência artificial e o seu propulsionar quase uma crise existencial humana, né? que foi posta quase como mudanças climáticas. Então, eu acho que isso é realmente um assunto que temos todos que estar muito atentos e participando do que está acontecendo com isso. Obrigada. Fazendo eco à fala da Daniela,
sendo uma pessoa que foi diretor de tecnologia há muito tempo, até recentemente, a gente não falou muito, mas eu queria deixar esse ponto agora, sobre o fato que tudo isso está sendo construído por pessoas. E no Brasil, no caso, pessoas que não têm aula de filosofia na escola, ou pouquíssimas, né? Algumas em escolas particulares. Quando a gente fala de um framework regulatório, como a gente debateu agora, tudo isso vem, né, como a Daniela falou agora, de uma preocupação de ética e filosófica, que acaba sendo bem prática no final. O potencial de dano que tem por trás de tudo isso. Então, do meu lado, eu sou um fervoroso defensor da gente começar urgentemente a treinar as pessoas nas empresas nesses conceitos que, infelizmente, no Brasil não são passados na escola, que são os conceitos de filosofia, de ética. Um desenvolvedor tem que entender esses frameworks regulatórios à luz da ética e de uma forma bem prática. E isso, muito obrigado a todos, muito obrigado. Obrigada, eu agradeço em nome da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e deixo aqui um recado que temos um novo departamento na Câmara, o Departamento de Relações Governamentais, então queremos sim ser a ponte de vocês perante o poder público, tanto aqui no Brasil quanto no Canadá, então seguindo aqui a linha do que falamos, a Comissão de Tecnologia e a Comissão de Assuntos Jurídicos é uma porta para a gente discutir esses gargalos do dia a dia, as dúvidas, etc. Então, conte conosco, conte com as comissões e nos vemos nos próximos eventos. Muito obrigada.